como era no princípio, agora e sempre. Amém. Bem-vindos! Nós iniciamos então, mais uma vez, o nosso Dia do Senhor. Hoje com um tema extraordinário também, porque os temas que nós trazemos no nosso Dia do Senhor são temas do Senhor. São reflexões, são momentos de parar, para olhar para o alto. Como a igreja mesmo disse também, neste tempo de quaresma, é um tempo de retiro, onde a gente pode olhar para o alto. O pecado original nos fez distorcer nosso olhar e abaixarmos-nos para olhar a nós mesmos, o nosso próprio umbigo. Olha para o seu umbigo para ver. O que é que você enxerga? Você enxerga só você mesmo, não é verdade? Quando o nosso olhar está voltado para nós conseguimos ver e somente ver a terra, a terrenidade, a insatisfação, as angústias e as tribulações que nós estamos vivendo, porque nós só conseguimos ter olhos para ver onde os nossos olhos estão direcionados. Olha de novo para o seu umbigo. Você só consegue ver, eu só consigo ver as coisas onde os meus olhos estão direcionados. Ele desceu do céu. Olha que lindo isso. Deus desceu do céu para dar ao homem a sua visão, que perdeu. Deus não veio dar óculos para remediar algo que nós não temos mais, como nós fazemos com os nossos limites humanos, onde nós vamos buscar no oculista remediar aquele limite que somos incapazes de fazer. Deus não veio dar próteses às nossas pernas para remediar aquilo que nós não conseguimos caminhar, como limites humanos em que temos de remediar de alguma forma. Deus não veio dar um coração, ou um pulmão, ou um fígado, como órgãos que vêm remediar uma deficiência da carne. Deus veio para nos fazer nascer de novo e dar-nos tudo aquilo que nós necessitamos para nos tornar aquilo que nós sempre fomos, filhos e filhas de Deus. Deus não veio remediar. Então, já que você não consegue fazer, eu vou dar um jeito. Ele veio para ser em nós, para revestir em nós a plenitude da sua graça, para que nós possamos viver como Ele viveu, da mesma forma que Ele viveu. Ser cristão, eu sempre digo isso, mas ser cristão, vamos retomar o básico do nosso catecismo, é ser de Cristo. Portanto, diz para o seu irmão do ladinho aí, ser cristão, meu irmão, ser cristão, minha irmã, é ser de Cristo. Não há outra tradução. Claro que aí eu poderia estudar, né? E trazer para vocês muitas raízes desta frase. Mas não há outro caminho, não há outra direção, não há outra coisa a fazer a não ser como Cristo. Não na sua santidade, aquele que é sem pecado, mas na sua humanidade. Olhar para Jesus, acolher a fé, acolher o seu batismo, acolher o nosso batismo, é ter feito uma escolha que não nos será tirada. A melhor escolha que o ser humano pode fazer é a escolha de ser cristão, porque é a escolha da eternidade, é a escolha da verdade, é a escolha da vida, não só viver como respiração,
mas a escolha de ser um homem, uma mulher vivente. Você fez essa escolha. Olha para a pessoa do seu lado de novo, olha o olho dela, mira bem e diz: você fez esta escolha. E ela não lhe será tirada. Você fez a escolha da boa parte, da melhor parte que um homem poderia escolher, que o ser humano poderia escolher. Nós o fizemos. Claro, primeiro colocados no batismo pelos nossos pais. Benditos sejam os nossos pais, benditos sejam os nossos avós, bisavós e toda a geração da fé que nós trazemos em nossa casa, que tiveram a graça de conhecer a Deus e de nos introduzir na fé. Se não foram os vossos pais, bendito seja aquele que vos introduziu no mistério da fé de Jesus Cristo. O nosso tema hoje é: pelas suas chagas nós fomos curados, ou nós somos curados. Pelas suas chagas nós somos curados. A paixão traz todas as respostas que o ser humano busca no mundo e na sua vida. Não há pergunta que você faça que estas páginas concentradas de amor do Evangelho, desde o momento onde ele realiza a ceia da sua paixão até a sua morte e ressurreição, não há respostas que ele não dê se você olhar direito. Ele é a resposta do Pai para todos os desafios da humanidade. Isso é grande demais. Quantos repórteres, quantos médicos, quantos engenheiros, quantos pensadores procuram respostas fantásticas aos desafios humanos e encontram na ciência, mas nada que Deus antes não tenha dado. Porque toda a capacidade de pensamento que o homem tem e de encontrar resposta é porque Deus deu a ele a graça de fazê-lo. Não há nada, não há uma resposta aos desafios humanos que nós não encontremos em Deus e em toda a capacidade que Deus deu aos homens de fazê-lo. Aonde nós iríamos? Quem será? Quem será o homem? Quem é o homem sem Deus? Quem é aquele consolado, se não o consolado em Deus? Quem é o amado, se não aquele que é amado em Deus? Quem é o feliz e o bem-aventurado, senão aquele que é feliz e bem-aventurado em Deus? Porque o homem, o outro homem, não pode nos dar o que nós procuramos. O ser humano jamais poderá nos dar o que nós procuramos, porque é Deus que nos oferece. Pedro fala em sua carta, na primeira carta de São Pedro, no capítulo 2, no versículo 22, assim: ele não cometeu pecado, nem se achou falsidade em sua boca. Ele, ultrajado, não retribuía com idêntico ultraje. Ele, maltratado, não proferia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Carregou os nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro, para que, mortos aos nossos pecados, vivamos para a justiça. Por fim, por suas chagas, fomos curados. Porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora retornastes ao pastor e guarda das vossas almas. Hoje é um dia de retorno. Hoje a palavra do Evangelho vai trazer para nós a volta do Filho.
A paixão é o único caminho de retorno. A chaga, o coração aberto de Jesus Cristo, a paixão, a redenção, a salvação de Jesus é o único caminho de retorno ao Pai, à eternidade. Não há outro caminho. Porque seja cristão ou pagão, se encontrará com Ele nos dias de sua morte. Não há outro caminho. E nós temos a alegria de já estar nele. Quantos dos nossos irmãos levarão um susto muito grande quando encontrarem Jesus Cristo após sua morte, dizendo que é preciso aceitá-lo? E nós? Enquanto vivemos acolhendo Jesus Cristo, só será alegria o dia da nossa morte, porque o acolhemos em vida e o conhecemos nessa terra. Ele é a nossa alegria. Bate no ombro do seu irmão aí do ladinho. Acorda aí. Irmão, Jesus é a sua alegria. Ele é a única alegria perene e permanente. Não há alegria perene e permanente nesta terra, mas Ele se faz alegria permanente nesta terra, até a vida eterna. Se faz. Porque quando eu estou triste e busco Jesus Cristo, o que acontece? Ele transforma em meu pranto em serenidade, em paz. Quando eu fui traído, quando eu me sinto traído por uma situação, por alguém, o que acontece quando eu busco a minha fé? Quando eu busco a palavra, eu encontro ele traído, abandonado, esquecido, maltratado. E o que ele me diz? Sofre um pouco comigo pelo Evangelho. Fica aqui comigo. Quando eu me sinto angustiado pelas dificuldades, pelas coisas que me faltam, e eu corro a minha fé, eu corro a Jesus Cristo crucificado, qual é a resposta que eu encontro? Eu fui o abandonado que não te abandona jamais. Eu fui o abandonado que sofre o teu abandono e não te abandona jamais. Quando se sente a solidão dos amigos que se foram, da família que se foi, dos grandes desafios desse mundo de hoje, tão tribulado, tão massificante, tão ativista, o que eu encontro na paixão, senão o amigo que me olha nos olhos e me levanta, e me sustenta, e me consola e diz: eu estou contigo. A paixão traz todas as respostas, todos os consolos, toda a direção, todo o entendimento, toda a ciência que o ser humano precisa para levantar-se, para erguer-se. Jesus mesmo diz: quando o Filho do Homem for elevado, atrairei todos a mim. Quer atrair você também? Quer atrair você do Antigo Testamento? Quantos de nós ainda vivem nesse Antigo Testamento, olho por olho, dente por dente? Quantos de nós ainda batendo no muro da lamentação, pensando ali achar respostas? Quantos de nós ainda vingativos, amedrontados? Quantos de nós ainda arriscando em nossos papéis os nomes dos nossos prisioneiros? Quantos de nós ainda se sentem tão cativos pelos sentimentos, pelas carências, pelos seus medos próprios? Quando o Filho do Homem for elevado, o que é que a gente enxerga em Jesus? Só ferida, não é verdade? No Cristo paixão, o que é que você enxerga? E ali no Isaías 53 nós vamos ouvir assim:
Em verdade, Ele tomou sobre si nossas enfermidades. Em verdade. Não foi uma história que alguém nos contou, como a gente ouve tantas historinhas